É nosso entrevistado de hoje no estúdio, o ex-prefeito de Bauru, Tideide Lima. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Boa tarde. Boa tarde, Tideide. Boa tarde, Duda. É uma alegria muito grande retornar aqui com você, com a Nádia, com o pessoal todo aqui da TV Prevê, viu? Obrigado, Tideide. A gente também gosta muito de conversar com você, viu? Obrigado. Até pela nossa amizade e pela sua história, que é uma história muito bonita na história de Bauru, agora principalmente como deputado federal, marcou época em nível nacional, foi homem da mídia, da grande mídia quase que diária, e está aí até um dos motivos hoje de eu chamar você. Eu quero, até para ouvir a opinião de vocês, eu falei para a Nádia, eu gostaria de ter aqui o Tidei, o Abraim, o Franciscato, o Tuga e o Pedro Tobias. O Pedro achei que era o mais fácil, mas a Nádia liga todo dia, está mais sumido que notícia ruim. Agora, até porque eu acho que hoje a população incrédula, ninguém entendeu ainda, nenhum sociólogo realmente, exatamente o que está acontecendo. O governo federal está mais perdido que cachorro que caiu de mudança, dá tiro para tudo quanto é lado. Agora ontem baixaram até preço de entrada de teatro, de circo, o nego leva lá a declaração de imposto de renda, paga meia, eles nem sabem o que fazem. E os índices do Brasil, Tidei, caindo cada vez mais, cada dia cai um índice. Indústria produz menos, comércio cai a venda, o dólar sobe, a balança dá mais negativa. E agora, hoje, a grande notícia é a China, o menor índice de crescimento e de importação e exportação dos últimos 20 anos na China. Exatamente. Mas eu gostaria que, antes de entrarmos até nesses assuntos econômicos, que você desse a sua opinião para o nosso telespectador, e eu vou ficar atento, deputado importante como você foi, um homem que soube interpretar todos os desejos da população durante décadas, exerceu um papel histórico em Bauru inegavelmente muito importante. O que você acha que está acontecendo nesses movimentos sociais? Se é que você tem a bola de cristal, né? Duda, eu lembro que durante um bom tempo, quando o Fernando Henrique estava no auge da sua vida pública, não é? E o pessoal dizia do sociólogo que era o Fernando Henrique, então ele andou trombando também nas suas previsões, nas suas análises, né? E o pessoal dizia, olha, o Fernando Henrique é um grande sociólogo para prever as coisas acontecidas, quer dizer, prever as coisas acontecidas, né? E eu acho que essa piada aqui que a gente está brincando, evidentemente, Fernando Henrique é um, digamos assim, é um sociólogo de renome, né, um intelectual respeitado, inclusive agora é imortal da academia, embora eu discorde profundamente no campo político dele, mas o que nós estamos vivendo é um momento histórico, viu, Duda? É verdade. Momento histórico. E é interessante a gente analisar alguns aspectos. As pessoas às vezes falam, mas é igual o movimento das diretas? Não é igual. Lá também foi um momento histórico. Ah, é igual o impeachment do Collor? Não é igual o impeachment do Collor. Também lá foi um momento histórico. Mas são coisas diferentes do ponto de vista de organização, de reivindicação, né, de participação popular. O que nós tivemos agora foi um movimento que todo mundo saiu às ruas, mais ou menos assim, ó, eu estou cheio de tudo. Uns reclamando e aí foi a motivação inicial disto, né, reclamando do aumento das passagens do transporte coletivo, que no país é realmente de uma qualidade deprimente, né, além de caro. E a partir daí
acabou arregimentando uma série de descontentamentos, né? Que vai da PEC 37, tem muitos que estavam lá segurando cartazes contra a PEC 37, eu lembro que um repórter perguntou o que era, se ele sabia, ele falou, não sei o que é isso, mas eu estou aqui para protestar, eu estou contra, né? Então, estas manifestações todas acabou canalizando os descontentes de vários segmentos, com o governo federal, sim, mas também com o governo estadual, também com entidades privadas. Governo municipal. Né? Houve uma mobilização geral. A esteira disto, no primeiro momento, foram as redes sociais. Né? As redes sociais, que também acaba entrando numa situação complicada agora que surgiu essa denúncia de espionagem dos Estados Unidos, que todo mundo já sabe que os Estados Unidos... Aí o governo está faturando em cima disso, exatamente, o governo brasileiro. Quem que não sabia que os Estados Unidos está espionando o mundo, né? O mundo há muitos anos, e não só os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França, a Inglaterra, né? Uns em maior grau... Isso vai virar problema nacional. Exato. Uns em maior grau, outros em menor grau. Verdade. E aí entra as tais redes sociais aí, Facebook, Google, essas coisas todas, porque passou para a opinião pública que elas possam ser instrumento desse setor de espionagem norte-americano, então agora elas vão sofrer um pouquinho com isso. Mas elas foram um grande instrumento de mobilização da população para ir para as ruas. No mundo inteiro, né? Exato. Agora, Duda, você perguntando o que é isso, como é que... Ninguém sabe. Exato. Ninguém sabe e nem onde explicar... vai parar isso, né? Exato. Ninguém sabe explicar o porquê, né? Porque foi uma coisa generalizada, não teve comando único, não teve uma liderança única que pudesse ser... Foi espontânea. Foi espontânea. Como dizia aí um amigo nosso, meio simplório, mas se me permite aqui, claro, não é nenhuma ofensa, porque isso já é um termo do dia a dia, ele falou assim, olha, isso é o MSC. E eu perguntei, o que é o MSC? Qual é o movimento do saco cheio? Mas quer dizer, mesmo. Todo mundo está cansado. O saco explodiu. Do que eu usei esse termo aqui na TV também. E realmente é isso aí mesmo. As pessoas saíram para protestar. Né? E o governo agora, porque o governo federal acaba sendo o primeiro a ser questionado porque pode tudo, né? Ou pode quase tudo. E o governo então sai atrás para ver se consegue pegar os cacos, né, desse cristal que quebrou. Só uma coisa que nós podemos falar. Esse movimento foi principalmente da classe média agora, né, Tedei? Sim, a classe média. E aí você passa a ter uma preocupação que também não tem razões para isso, né? E que foi a classe média lá atrás, durante o governo do João Goulart, que saiu naquela marcha com Deus pela liberdade para poder derrubar um governo... E por causa de corrupção também, né? Também. Não, e um governo que era democrático, assim, né? Pela sua formação, né? Mas também não tem nada a ver com aquilo lá. A classe média que saiu à rua, né? É esta classe média que acha que a corrupção, a classe política, os políticos de uma forma geral, os partidos políticos, né? E os governos, tanto estadual, municipal, federal, que estão envolvidos pela condução dos políticos. Então, isto acaba realmente indignando as pessoas. As pessoas foram para a rua indignadas com a situação de uma forma geral. Ô Tedei, deixa eu até fazer uma colocação. Eu vi ontem na grande mídia
esse deputado que foi preso lá da Rondônia, né? Então ele recebia, entre verbas pessoais, despesas, salário, que suspendeu, 140 mil reais por mês, o que dá para ver que é o custo de um deputado federal hoje. Que foi não é o salário dele, não, é o custo do gabinete. Do gabinete, assessores, tudo, e foi suspenso agora. Na tua época, era tudo isso? Não, não era. Você lembra um número assim? Quanto na minha época era assim, a base de remuneração do deputado era mais ou menos 5 mil dólares, né? Então eles faziam as colaborações, aí os reajustes com base, olha, o dólar está tanto, não sei o quê, ganha não sei o quê na França, ganha na Itália. A Itália tinha uma política realmente assim, melhor vista do que hoje, né? Os Estados Unidos tinha isso. Então, isto era o salário do deputado, né? Aí você tinha, quando eu cheguei lá, eram 3 os auxiliares. 3. Você tinha direito a uma secretária, né? Você tinha direito a um boy, um office boy, e você tinha direito a um auxiliar. Só isso? Isso aí. Pouco mesmo, eram né? 3. Era pouco até. Né? Eu cheguei lá, e os vereadores contratei 3, né? a secretária Maria Lúcia, que era de Bauru, estava lá em Brasília. Contratei a Maria Lúcia, foi minha secretária lá. Contratei o Jefferson Barbosa aqui para Bauru, para o meu escritório aqui. Né? E pagava uma secretária aqui em Bauru com o dinheiro do meu bolso, né? Do meu salário. Aí, passado aqueles 4 anos, subiu para 5 os auxiliares. Né? Quando eu saí de lá, 14 anos depois que eu estava lá, eram 7 os auxiliares. Você entendeu? Entre secretária, pessoa aqui da base, eram 7. Hoje são 45. Quer dizer, 10 vezes mais do que era quando você chegou. Não, e hoje você tem verba de gabinete. Claro. Né? Aquele tempo você... As passagens de avião vocês tinham também naquela época. Tinha. Né? Aquele tempo você indicava, e a Câmara contratava, né? Provisoriamente, tudo tinha uma legislação específica. Hoje, que absurdo. Hoje o gabinete recebe este dinheiro, você recebe também uma outra quantia, não só para pagar esses 45, ou o cara pode contratar 40 e pagar melhor 1 ou 2 com o salário, né? Mas hoje você recebe uma verba de gabinete para gastos. Para suas despesas no Estado, você vai num restaurante, você tira a nota, você vai no posto de gasolina, você tira a nota, apresenta essas despesas. Quer dizer, isto aí dá mais ou menos esse valor é que você falou, você multiplica por 12, isto aí é quase que uma campanha política por ano que o deputado tem às custas da população. Verdade. Quer dizer, é um absurdo. É uma concorrência desonesta com relação aos outros candidatos que vão disputar a eleição, né? Realmente é um exagero. Eu acho que precisa dar condições para que os deputados exerçam os seus mandatos, mas do jeito que está extremamente exagerado e até antiético, né? Até antiético. Não tinha isto, era uma situação... Ainda quando eu cheguei lá, era na época da ditadura, né? Você tinha estado lá com o Congresso fechado na fase final, com o pacote de abril de 77, né? E ainda você tinha resquícios disso. Então, era uma vida franciscana do deputado lá, né? Realmente você... não tinha nenhuma... ficou um exagero agora. Né? Agora ficou um absurdo. Você que conhece bem, absurdo. é um absurdo. Você sabe de deputados que chegaram a comprar carros, último tipo, carros, né? Através do sistema de leasing, claro, que entra como aluguel, né? E ele ia lá e dizia, estou alugando um carro. Quer dizer, claro, a Câmara acabou pagando para ele. Isso não é um deputado, não, vários chegaram a isso. Até que houve uma denúncia, o cara falou, olha, não serve também por leasing isso aqui, porque a Câmara está pagando um veículo
privado para você, porque terminou o leasing, o carro ficava para o cara, exatamente, você entendeu? Então, absurdo, essas coisas são absurdas que acontecem, né? E essas coisas, como a utilização de avião para ir assistir jogo no Brasil, para ir no casamento, não precisa disso. Por que a FAB não publica no último ano quem usou o avião dela, né? Não precisa. O interessante, Duda, é que não precisa disso. Quando você vê um Renan Calheiro usar dessa forma, o Henrique usar dessa forma, né? Presidente da Câmara, não precisa. Avião que cabe 200 pessoas viajando 1, 2 pessoas no avião. Absurdo. É brincadeira. Então, isto aí é o caminho para você cutucar a onça com vara curta. Concordo plenamente. Caminho para cutucar a onça com vara curta. Não faça isso. Preserve a democracia, né? Que já perdemos muito, né? Que vai ser bom para todo mundo se a gente preservar a democracia. Amanhã aí nas mídias está o dia de luta. Várias categorias fazem greve geral amanhã. Como é que você vê isso? Eu acho que é um protesto, né? Agora, esses protestos às vezes acabam prejudicando outros setores, prejudicam o país, né? Talvez você poderia protestar sem que prejudicasse de uma forma mais grave, né? Às vezes, certas categorias ou certos setores, né, se utilizam politicamente disso para botar mais gasolina na fogueira, não é verdade? Eu acho que não é o caso. Poderiam essas centrais manifestar o seu protesto, né, as suas críticas, sem que prejudicasse a vida cotidiana do país. O Rafael do Parque Sabiá, ele faz 4 perguntas aqui em uma só, mas eu vou ficar na primeira dele. Ele quer saber sua opinião, o que você acha da reforma política? Eu acho que ela poderia vir, mas não desse jeito que está sendo proposto, porque os deputados não vão deixar. A primeira coisa, Rafael, que nós precisávamos fazer era mexer nos partidos políticos. E eu vou falar uma coisa que eu me penitencio disso. Durante a Constituinte, foi dada aos partidos políticos uma autonomia, porque nós achávamos que os governos militares tinham interferido na vida orgânica dos partidos políticos, né? E os partidos políticos deveriam ter liberdade para poder se organizar ideologicamente, uma série de coisas. Eram sonhos muito bonitos. O que aconteceu? Certos grupos tomaram conta dos partidos políticos, não tem mais uma fiscalização do judiciário eleitoral, da justiça eleitoral, os partidos fazem convenções ou não fazem convenções, ou ficam nomeando eternamente comissões provisórias, né, de acordo com os interesses. Os presidentes de partidos são presidentes eternos dos partidos, né? Então não tem mais respeito às minorias. Antigamente você tinha uma legislação partidária que exigia que as minorias com mais de 20% dos votos nas convenções era obrigado a fazer convenção, e você com as minorias com mais de 20% dos votos nas convenções tinha participação obrigatória no diretório, né, e às vezes na direção do partido. Então, teria que começar a reforma política reformando os partidos. Quer dizer, não vai ter reforma política como nós estamos esperando, viu, Rafael? Você, eu e milhões de brasileiros esperamos que pudéssemos ter uma reforma política para ter melhores políticos, para poder escolher melhor. Não vai ter. A Dilma está se pegando também por interesse ela tá perdida dela, também por interesse dela de poder sair dessa agonia, né? Ela está se pegando muito no plebiscito dela, né? Né? Olha, vamos fazer um plebiscito para a reforma política. Não vai, porque terá o Congresso que aprovar isso, o Congresso não vai aprovar, vai empurrar com a barriga, não vai dar tempo, e a Dilma vai dizer, olha, eu tentei, né? Eu tentei.
E nós não vamos ter essa reforma política que nós queremos, viu, Rafael? Infelizmente. Tem bastante pergunta chegando. Se der para você sintetizar um pouquinho. bem. O Leandro dos Altos da Cidade, ele pergunta para você, Tidei, qual a diferença do PMDB antigo para o PMDB de hoje? Leandro, é da água para o vinho, Leandro. Você não pode comparar um Ulisses Guimarães com o Eduardo Cunha lá, que é líder da bancada, ou comparar o Freitas Nobre, não é, com o Eduardo Cunha, que é o líder da bancada do PMDB na Câmara e é um homem dependente do Cabral, que é o governador do Rio de Janeiro, que é aliado do Cavendish, que por sua vez é aliado do Cachoeira, lá de Goiás. A casa do Cabral na televisão, né? Que casa, hein? Então, realmente vai da água para o vinho. Você não pode generalizar, né? Você tem aí nos partidos políticos gente boa, gente mais ou menos e gente ruim. É muito simples. Quando que o PMDB iria se coligar ao PT? Nunca, não é verdade? Não, e você tem hoje, Leandro, um desprezo dos partidos pela ideologia, né? E isso aí acaba levando os partidos a uma tábula rasa. Todos são iguais, né? E o que os difere é o lado da mesa de negociação ou da mesa de negócios. Um fica de um lado, outro fica do outro, e o negócio acaba sendo o motivo deles se unirem ou deles se digladiarem, né? E infelizmente é assim. Infelizmente está assim, né? O Reginaldo da Vila São Paulo lhe pergunta, Tidei, gostaria de saber se você enterrou algum sapo no pé do viaduto inacabado, pois a obra parou novamente e daqui a pouco vai sair mais caro que a ponte Rio-Niterói. Como você analisa este descaso? Reginaldo, olha, Reginaldo, né? Reginaldo, eu não enterrei nada, e nem caveira de burro tem lá enterrado, como dizem, né? Olha, ali tem caveira de burro enterrada. Não tem. Na verdade, isto começou com uma decisão política, né? Ó, não vamos terminar essa obra, porque essa obra é a grande obra que vai coroar a administração do Tidei de Lima, que já teve aprovação de 69%, 70% ao final do governo. Isso vai ser... E aí entrou em uma paralisia essa obra. Depois aconteceu a federalização de dívidas, não é? Para que pudesse o governo federal ter controle das dívidas dos órgãos públicos no país. E aí introduziram uma dívida que era relativamente pequena do viaduto na federalização de uma dívida. Isto foi, como está comprovado hoje, tanto na justiça, né? Isto foi super valorizado, para não dizer outra coisa, e a dívida do viaduto, junto com outras dívidas que o município tinha, se transformou numa grande dívida de 40 e poucos milhões. Com a ação de um advogado privado, particular, em cima da dívida do viaduto, que ele sabia que não era aquilo que estava no Banco do Brasil, né, e que o Banco do Brasil tinha comprado de um banco particular, ele acabou movendo uma ação e hoje, já em segunda instância, se chegou à conclusão de que a dívida do viaduto era de 11 milhões e não de 23 milhões como estava naquele financiamento. E o município hoje tem acesso, ou está à sua disposição, mais de 23 milhões para poder ser usado no viaduto. A desembargadora, e é uma mulher, é uma japonesa, ou de origem japonesa, né, que tomou essa decisão, disse, olha, esse dinheiro tem que ser usado no viaduto porque é produto, a origem é em função dele. Então, eu acredito que a hora que terminar o viaduto,
Reginaldo, as pessoas vão dizer, nossa senhora, olha que, poxa vida, mas não sou eu o idealizador desse viaduto, e sim o plano viário da cidade feito na época do Dr. Nuno de Assis, em 1967, 68, por aí, né? O Dr. Nuno trouxe aqui um professor da USP de São Paulo, o Artigas, né? Artigas, né? E ele então, com outros alunos, e dentre esses alunos o Jurandir Bueno Filho, né? Eles fizeram o grande plano diretor de Bauru para a época. E nesse plano diretor estava a Nuno de Assis, que não existia na época, né? Era apenas o Ribeirão Bauru ali, a Nuno de Assis, que era uma ligação leste-oeste da cidade, e essa ligação passava por cima dos trilhos, que devem ser preservados, porque ainda vai dar muita alegria para Bauru, esse pátio ferroviário que está aí, e que tem gente querendo acabar com ele de qualquer forma. Então, eu acredito no viaduto, mesmo com a má vontade de muitos administradores da cidade e de muitas forças políticas, eu acredito que ele vai ser terminado em breve, em breve. Nós esperamos 15 anos, esperamos mais 1 ano, 6 meses, né? E vamos ter uma ligação que vai ajudar muito o centro de Bauru, que hoje está deteriorado. Um dos grandes erros do Brasil foi abandonar as ferrovias. Nossa né? Senhora. Isso foi... Nossa Senhora. Nossa, quanta pergunta que não dá nem para selecionar, viu? Responde rapidamente essa. Diz que o Davi da Vila Industrial diz que o Tiririca falou numa entrevista que vai abandonar a política porque o deputado não tem condições de ajudar o povo. Aí ele pergunta, o que você acha dessa afirmativa dele? Davi, o Tiririca não vai abandonar a política. O Tiririca foi um homem de 1.500.000 votos, vale 5 cadeiras de deputado, vale 5 deputados essa votação, e o partido dele vai chegar, porque o Tiririca também disse o seguinte, viu, Davi? O Tiririca falou assim, olha, eu como palhaço, como ator, né, como artista, eu ganho mais do que como deputado, e faço as pessoas rirem. E aqui eu não consigo fazer nada, porque eu sou um voto só, sou uma andorinha, e uma andorinha só não faz verão. Agora, o partido dele vai convencer ele, se já não convenceu, em troca não sei do que, né? Dele ser candidato, e aí ele não vai ter mais tanta gente. Aí não vai ter mais 1,5 milhão de votos, mas vai ter 1 milhão, vai ter 1.200.000, 800.000, ao contrário de eleger 5, elege 4 junto com ele, e isto vale muito. Ô Tidê, muito. Dessas pessoas, vamos chamar entre aspas, exóticas que ganharam, né? O Tiririca continua na mesma imagem que ele Exato, tinha. Mas o Romário foi uma surpresa agradável. Né? Agradabilíssima o Romário. Porque normalmente as pessoas vão lá, essas que são artistas e que acabam sendo eleitas, né? E tal. E quando chegam lá, a casa, vamos chamar assim, né? Tem certas regras. E não adianta você chegar lá e ser o doutor fulano, o ciclano e o beltrano, não é? E se você não tiver relacionamento com os outros deputados, se você não tiver uma atuação séria nas comissões técnicas, né? Você acaba ficando sozinho e fala sozinho. Então você precisa ter um relacionamento, você tem que ter jogo de cintura, você não participa disso, mas também você não vai querer ser o Dom Quixote e lutar contra os moinhos de vento, não é verdade? O Romário foi uma surpresa muito agradável, muito agradável. E não só como político, como homem também, porque ele com uma filha, né, que me parece com síndrome de Down, ele acabou assumindo o que muitos às vezes escondem, né? Ele acabou assumindo esta paternidade
de forma escancarada, clara, assumiu e trabalha para que tenhamos uma política melhor para essa área dos chamados deficientes. Olha, é um monte de perguntas. Eu estou até impressionado, algumas criticando, mas a maioria querendo aproveitar a experiência sua. Eu vou falar para a Nádia, ver se você consegue te agendar dentro de uns 10 dias outra vez. Você volta? Tudo bem, volto, lógico. Tá? Lógico, Duda. Você sabe que aqui é uma beleza. Porque a gente tem um papo aqui com a população de Bauru. Claro. Né? A TV Prevê é uma... Você é proprietário da TV Prevê, mas você já perdeu, porque ela já pertence à cidade. Você entendeu? Ela já é móveis e utensílios da cidade. Isso, né? É móveis e utensílios da cidade. Então, é muito satisfatório a gente poder estar aqui. Viu? Entendeu? Você quer mais falar mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer a atenção dos telespectadores, quero agradecer a você também, né? E a alegria, dizer da alegria de estar aqui, né, com vocês. Obrigado. Tá bom? Obrigado, Dudu. Bom, o telespectador me desculpa, um monte de pergunta, mas infelizmente... E de assuntos aqui, né, bem Duda? Interessante. Inclusive esse aí da medicina. Mas isso fica para depois. Isso. Mas amanhã acho que vem, não sei se vem médico ou vem médico e vereadores aqui amanhã. Certo. E realmente eu tenho minha opinião, mas é realmente bem polêmico o termo, né? Bem polêmico o termo. Eu vou trazer outra ideia, né? Exagerando, eu pulo uma semana, na outra ele vem aqui outra vez. Até porque a gente sente que o povo de antes tem saudades de ver as opiniões do nosso deputado que marcou época histórica em Bauru. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.